Olá, seja bem-vindo ao Acelera Marketing, o seu programa semanal de gestão, vendas, inovação e, claro, muito marketing. Eu sou o Robson, sou o anfitrião aqui do programa e hoje iremos falar sobre empreendedorismo. Políticas públicas para incentivo para fomento do empreendedorismo aqui no Rio Grande do Norte e em todo o Brasil. E para isso nós temos um convidado especial, o Rodrigo Bezerra, que é jornalista, cientista político e também candidato a deputado federal. Ele vai apresentar aqui o seu conhecimento sobre essa área, suas propostas, né? E, Rodrigo, seja bem-vindo. Suas palavras iniciais. Eu queria agradecer a você, Robson, por me receber aqui. Eu queria agradecer demais ao telespectador e ao internauta da Start TV. Obrigado por você estar me recebendo aqui hoje. Super importante esse tema, né? E no ano de eleição, no ano onde é discutido os problemas sociais do país, é importante que ele venha em pauta, né? Que ele seja debatido. E por isso a gente decidiu fazer esse programa hoje sobre empreendedorismo. O empreendedorismo não é só quem está iniciando, aqui também já iniciou, que está ali no processo de crescimento da empresa. E a gente quer discutir assim, de que forma as políticas públicas podem facilitar esse processo de crescimento, de que forma o empreendedor também pode fazer o papel dele para ajudar na economia e desenvolvimento do país. E para começar, acho que é bom a gente avaliar os cenários, né? Qual sua visão em relação ao cenário do empreendedorismo no Brasil, comparando cidades, estados ou até mesmo outros países? Como é que você analisa esse cenário? Robson, o Brasil é o 7º país que empreende no mundo, né? Ele está nesse ranking aí devido às organizações mundiais. E também nós temos 3 cidades polos que são campeãs nisso, né? São Paulo, Curitiba e Florianópolis. Então a gente observa essas cidades, aí quando a gente olha para o Rio Grande do Norte está na 47ª vaga ou colocação desse empreendedorismo. Então a gente percebe o quanto o Estado ele é um pouco hostil com o empreendedor. Não porque não tem uma liberdade econômica. A gente está no ranking 153º do ranking da liberdade econômica. E as dificuldades que se tem, por exemplo, as inúmeras burocracias. Parece que a classe ou o grupo empreendedor é muito desunido. É preciso entender. Eles têm as instituições, né, a CDL, onde dá essa liberdade. Isso é muito bom ter liberdade, onde você tem essa liberdade política, até mesmo social. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que eles não pensam, não fazem a mesma conjectura de suas relações políticas. Porque o Estado aqui é enorme, por exemplo. Natal é uma das mais belas capitais do planeta. Potencial tem bastante, né? É uma das mais belas capitais do planeta, tem um potencial incrível, nós somos um estado riquíssimo, porém, impostos e situações burocráticas travam e se alavancar, e se acelerar essa busca que é o empreendedorismo dentro do nosso cenário brasileiro, cenário local. Quando a gente fala de empreendedorismo, de empresas, de empresários, muita gente associa a megas empresas, a grandes empresas, quando, na verdade, quem mais emprega no Brasil, quem mais gera oportunidades, renda, são as micro e pequenas empresas, né? Que ali tem o apoio do Sebrae, tem o apoio de instituições como o próprio CDL, como você falou, mas que não tem o apoio institucional do governo. Os apoios que existem são limitados, às vezes não chega na ponta quem precisa. Até conversando com alguns clientes, eles falam, surge tal programa que o governo abre, mas não chega a quem precisa. Chega no médio, no grande, mas o pequeno que está ali precisando realmente do recurso para poder reinvestir, para poder contratar mais uma pessoa, ter capital de giro, não chega até ele. Então, assim, falar da pequena e micro empresa é super importante nesse momento também. Eu acho que começa, Robson, quando você fala do conceito. Empreendedorismo é realizar. É você, por exemplo, querer montar sua clínica médica, sua clínica odontológica, seu escritório de advocacia, o músico querer apresentar o seu portfólio num bar. Então, em inúmeras profissões, começa pelo individual. Então, eu diria que a gente, quando fala do empreendedorismo, a gente está falando do individual, do pequeno, do micro e do pequeno. Essa escala onde você chega a esses... Do ser empreendedor, né? Exatamente. Aí as pessoas elas confundem pensando que ter um CNPJ é maligno, ter CNPJ é criminoso, ter CNPJ é hostil. Não é isso. As pessoas têm que... Elas só se complicam na vida por 2 grandes pontos. E esses pontos que eu digo são a falta de conhecimento do processo e a falta de se comunicar. Então, quando eu não tenho informações, eu fico limitado ali, abrir uma linha de crédito ao homem do campo, que vende doce de leite. É um produto artesanal. Existem linhas de créditos a isso.
E o que eu percebo no Brasil é que as pessoas elas são empreendedoras, elas querem realizar, mas o Estado não consegue fornecer informações suficientes. Como o próprio você falou, existe o Sebrae, existe o CDL, existe a FEComércio, existem vários apoiadores, mas na hora desse imposto ou desse ser trabalhar para ter o retorno social, ele acaba não tendo. Então, fica difícil a gente falar, porque são inúmeros vieses que chegam e atrapalham a vida desse cidadão. Antes de mais nada, esse empreendedor ele é um cidadão. Sim. Ele quer a qualidade do serviço dele. Por exemplo, o que seria uma boa loja de artesanato, o que seria uma boa loja de material surfwear, ou então de biquínis, ou moda praia, se não tiver um ambiente em torno que tenha segurança, que tenha uma boa limpeza, que tenha realmente uma estrutura bacana, legal. Como você percebe, por exemplo, quando você sai daqui de Natal e diz, poxa, Natal poderia ter isso. É a primeira coisa que se pensa, né, do empreendedor. Mas Natal tem. O problema maior é a gente, enquanto sociedade, se organizar. Saber quais são os locais, quais os potenciais que nós temos, e não é tampando a desigualdade. Nem tampouco dizendo assim, isso aqui não serve, não serve. Mas criar todo o ambiente, uma plataforma segura para que a gente possa empreender, para que a gente possa trabalhar, e eu acredito nesse modelo. Ou seja, se a gente puder sair daquela... Eu odeio frase de efeito, né? Menos impostos e mais emprego. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, acho que a gente tem que ter menos impostos, plataformas seguras, construir uma cultura empreendedora e assim, nesses conjuntos desses viés, chegar onde é que a gente quer chegar com uma planilha de resultados. Sociedade civil, mais Estado, de forma autônoma e liberta, mas que possa agregar a todos. Você falou uma coisa interessante que é a estabilidade, né? Ter uma condição ali que o empresário se sinta seguro para investir, seguro para poder dar passos em relação ao próprio negócio. Você falou também um ponto que me incomoda bastante, que é a cultura de colocar o empresário como o vilão da história. Isso é cultural de verdade, assim, novelas, filmes, as famílias ensinam aos filhos, né, passa de pai para filho, o empresário é aquele que é o vilão, ele explora o trabalhador, a gente sabe que isso existe, né, mas hoje em dia acho que é até menor. A sociedade cobra mais do empresário transparência, com atenção, cuidado com o colaborador, mas essa visão equivocada, né, na maior parte das vezes equivocada, ainda existe e compromete a relação, às vezes, da sociedade com essa classe de empresários. Imagine só, se os empresários são os vilões, então vamos extinguir esses vilões. Uhum. Quem é que vai empregar a sociedade? Né? Povo, na verdade, né? Robson, o que eu percebo são 3 gatilhos muito pertinentes. O primeiro gatilho que eu percebo é quando a pessoa diz assim, a pessoa quando tem mais dinheiro, mais quer. Então parece que é uma ambição. Não está errado você ser ambicioso. Está errado é quais os caminhos ou quais as formas que você meios, tem, né, para chegar ao poder, né, da ambição, dos seus desejos, o que você quer. Segundo ponto que eu percebo nesses gatilhos que normalmente vemos é que o empreendedor ele é um ser humano, sabe? E quanto mais humanizado for o seu patrão, mais... não é coleguinha, não é amigo, mas como mais eu apresentar meus cargos e funções, apresentar resultados e eu me sentir não numa zona de conforto, mas confortável, aí a gente vai trazer aquele conceito do comfortability ou do compliance, você vai ver que há um caráter humanizado quando a gente fala isso. Outra coisa é o conceito do sociability, né? O social ou a sociabilidade. As pessoas confundem que na sociabilidade nós temos personalidades. Uns são mais alegres, outros têm um perfil mais sério, outros têm um perfil mais recatado. Aí as pessoas vão se conhecendo e vai tendo uma maturidade de vida em equipe. Um dos grandes pontos que a gente fala até no escotismo e até mesmo em treinamentos é essa coisa de vida em equipe. Fica difícil as pessoas não trabalharem isso nas empresas. Essa sociability conjunto com comfortability. E o último ponto que eu percebo também, dentro das suas perguntas intrigantes, mas ao mesmo tempo, né, interessante para o profissional, é que independente de como eu começar, ou se eu já estou num ciclo do meu negócio acelerado, eu tenho que ver o quanto eu estou sendo humanizado. Ou seja, pouco me importa quanto você ganhe, não é assim que funciona. Qual é o seu sonho? Eu tenho que fazer que o meu funcionário ele seja um cara que ele possa conversar comigo, dialogar e dizer assim, chefe, eu posso crescer aqui,
A gente pode trazer mais resultados para cá se você fizer esse investimento. Hoje, então, o feedback ele é importantíssimo para qualquer Tem que ser uma relação ganha-ganha, né? Sempre ganha-ganha. Entre empresário e colaborador, entre empresa e sociedade, tem que ser sempre a relação do ganha-ganha. E também perceber uma coisa, aquele empreendedor ou aquele empresário, seja ele grande, micro, mas que se ele não estiver observando a sociedade à sua volta, a comunidade à sua volta, não pela caridade, não para o espírito religioso, mas, por exemplo, dizer, eu sou colaborador desse espaço e que essa sociedade, eu estou abrindo meu network para clientes vir e dizer, ei, ali está um empreendedor humanizado, ali está uma pessoa que pode fazer uma diferença, é o meu exemplo. Isso independente de aspecto político, de qualquer coisa, mas seres humanos melhores. Exatamente. Em relação ao cenário ainda, a gente tem um histórico desde 2015, né, com a recessão, com as crises que aconteceram pós-Copa no Brasil, aquela tempestade, né, que aconteceu, e aí logo depois que a gente estava se recuperando, veio a pandemia, e nesse cenário muitas empresas fecharam, muitas pessoas foram demitidas, mesmo que as empresas permanecem abertas, e ao mesmo tempo, né, em contraponto a isso, muitas pessoas também começaram a empreender. Muitas pessoas empreenderam com o dinheiro que tinha das contas, né, que foi demitido, recebeu ali o FGTS, as contas e empreenderam, e outras por necessidade mesmo ali, era o pouco que tinha, conseguiu vender alguma coisa em casa, fazer um bolo, vender alguma coisa na rua. Muitas mulheres que não tinham nenhuma renda passaram a trabalhar como sacoleiras, vender Jequiti, Avon, enfim. Como é que você avalia esse cenário de algumas empresas fecham, algumas abrem? Qual o perfil desse empreendedor que surgiu nesse período? Robson, eu percebo que, na verdade, as pessoas elas têm realmente um ambiente onde ela possa empreender. Uma crise ela não é um espaço de derrota, é um espaço de oportunidade para o empreendedor. As pessoas têm que saber a diferença entre empresário e empreendedor. Empresário é aquele personagem que eu tenho já minha empresa, trabalho no ramo específico. O empreendedor não. O empreendedor ele vê um guarda-chuva. Ele gosta daquilo, investiu, passou para frente, já está abrindo outro negócio. Então, assim, ele sabe o que é correr riscos. Ele gosta, é uma adrenalina nele. É um visionário. É um né? visionário. Mas todos nós somos empreendedores? Não. Então, o cenário que eu vejo as pessoas elas empreendem pelo empirismo, tateando dia a dia. Então, quando o sapato me aperta, eu vou empreender. Aí as pessoas dizem assim, qual é a forma de liquidez mais rápida? Compra e venda. Eu sirvo um produto ou serviço e eu tenho uma liquidez rápida ali, porque eu vou ganhar dinheiro. Pix foi uma inovação maravilhosa. Ajuda bastante. A gente não pode negar isso. Mas quando a gente sai do cenário da Copa, eu falo porque vivi a Copa em Natal e depois saí de Natal depois da Copa. E quando eu volto para Natal, eu vejo Natal totalmente violenta, Natal destruída, uma Natal perigosa, se tornou uma das capitais mais violentas do mundo, né? A terceira capital mais violenta do mundo. Então eu percebi que houve um ambiente hostil no sentido do empreendedorismo mesmo. E isso declina para que a gente possa entender quais são as dificuldades e quais são os problemas. E os problemas que eu enxerguei para empreender em Natal é que não há incentivos no sentido de ter uma educação para isso. Ou seja, há uma oportunidade de as pessoas acessarem a educação. Mas as plataformas, os modelos de educação, os modelos de emprego, de trabalho, eles estão sempre em mutabilidade. Porque você não vê o Estado dizer, vamos investir isso aqui. Aí todo mundo corre para lá. Tá? O que você normalmente percebe em Natal? Você abre um restaurante, passa 3, 6 meses e ele fecha. Um restaurante é ruim? Não. Então vamos fazer uma análise. Temos aí uma lanchonete histórica do dinossaurozinho, que eu não vou fazer merchan, vocês paguem para mim que eu faço merchan, mas ela se manteve no mercado até hoje. Por quê? Porque ela procurou gatilhos, diferencial, fez uma clientela, se manteve no mercado e continuou isso. Ampliou para Paraíba, teve que retornar. Mesma coisa de um grande empresário, que eu respeito muito, quero mandar até um abraço para ele, para Frânio Miranda, da Miranda Computação. Ele investiu na Paraíba, estava crescendo, de repente veio a pandemia, pum, teve que retrair seus negócios, fechar e tudo mais. O que eu percebo? Os modelos
que a pandemia trouxe, fechou alguns postos de emprego, porém abriu outros. E surgindo aí o modelo digital, que nem todo mundo se capacitou, nem todo mundo está preparado, e a gente já estava falando isso em 2010. Olha, vai vir o digital, vai vir o digital. Independente da pandemia, esse cenário iria acontecer, de alguns empregos não permanecerem porque a tecnologia ia ocupar o espaço, né? A pandemia só acelerou isso. Muita gente fala em 5 anos, né? Aconteceu ali nos primeiros 3 meses da pandemia. Nos fóruns mundiais de economia, Robson, o ministro Guedes, outras pessoas que trabalham com economia, já diziam isso. Ou seja, a pandemia foi um ensaio, na verdade, do que é empreendedorismo digital. Nós somos à frente, pessoas de outros países estão querendo copiar o nosso modelo de Pix. Nunca se viu tanto Pix, tanto QR Code, como transferências por CPF, e-mail, número de telefone, código-chave. Então, são 4 modelos que, poxa, você pode fazer como você quiser, como você se sentir mais seguro. E a LGPD também trouxe essa segurança, né, no mundo digital. Então, a pandemia ela foi um ensaio em que a gente vai perceber que modelos vão modificar, mas vão existir aqueles antigos ainda. Por exemplo, quando você viaja para o interior, quando você vê um ônibus, você vê ainda gente subindo, né, vendendo aqueles lanches. Mas também você vai ver que os Ubers, o iFood, a logística de se entregar um produto comprando via internet, via celular, que diga a Shopee. Não posso falar porque ela fez uma revolução. A própria Amazon. A Amazon foi uma coisa diferenciada. Netflix, a Google Play, tem várias plataformas hoje onde você pode fazer entretenimento, logística, relacionamento com o cliente. Agora, o que fica é a frieza. Porque ainda há, por exemplo, você ter a venda de balcão, que tem muito shopping. Ainda não vai morrer do dia para a noite. Mas a tendência é que a coisa fique mais fria e pareça a Magalu. Né? A Magalu, que é digital, né, com seus personagens. Mas humaniza a marca, né? Humaniza a marca. E o lance em Natal é que muita gente é muito técnica, muito repetitiva. E tem que se humanizar a marca para se chegar a algum lugar. Para isso, acho que é importante investir em educação, né? Eu vejo que ainda falta um pouco da base de se falar empreendedorismo na educação. Seja na infância, na adolescência, na juventude, na formação técnica ou superior. Qual é a sua visão sobre isso? Já que a gente está falando de base, né? De profissão, de como isso pode mudar daqui a alguns anos. Primeiro, Robson, eu tenho que trazer alguns dados que são bem reais. Primeiro, a educação pública e privada, elas são bem diferentes. Então, quando você pega seu filho e bota em escolas que eu posso dizer aqui, com todo respeito, Maple Bear, Mary Just, nossa, tem várias. Os modelos de educação ali, nunca vai acompanhar a educação do filho do pobre. E o que é que eu percebi? Modelos bilíngue, o próprio comum. Então, aquilo vai fazer com que seu filho seja diferencial. Mas ainda se há um problema. De cada 10 crianças, 7 saem da educação sem saber as 4 operações básicas, tanto da escola pública como privada. E o que é que precisa ser feito? Mudar a LDB? Não, a LDB ela é linda no papel, o que precisa ser exercida. Então, acredito que as pessoas confundam um pouco os papéis, por exemplo. É culpa do presidente. Não, não é um presidente, é um governo. E quem é esse governo? É um presidente mais o Congresso Nacional. Porque, por exemplo, a lei de diretrizes de base, quem fiscaliza não é o presidente, é o Congresso. É o papel do Congresso. As comissões de educação, por exemplo, ela é discutida, o modelo é feito no Congresso, tudo feito por lei, e encaminhada ao presidente. O presidente tem que sancionar e volta para o Congresso. Então, as pessoas, muitas vezes, quando estão pensando em modelos de educação, ao invés de dar liberdade, fica preso a políticos, fica preso à própria lei, o MEC. Não tenho nada contra o modelo, não tenho nada contra... Agora, a sua forma política pedagógica ela tem que mudar. Ela tem que responder. Senão a gente não estaria em 2019 com um dado de 22%, 23% de evasão escolar. E o que acontece? Quando você vai fazer a triagem dessa pesquisa e ver que os estudos desses meninos, eles querem trabalhar. Mas lugar de criança na escola. Outra frase de efeito. Gente, o jovem tem que ter autonomia e liberdade para poder escolher o que ele quer para a vida dele educativa.
Ele tem que escolher assim, poxa, qual a competência, qual o talento? Quantos jovens a gente vê notáveis, têm um conhecimento matemático fantástico, mas não é explorado, não é acompanhado pelo coordenador pedagógico, não é acompanhado pela família, ou até mesmo a plataforma da literatura portuguesa, da língua portuguesa. Jovens escritores excelentíssimos, mas que ficam acompanhando, aí entra aquela guerra de outras pautas sem sentido, ao invés de levar para a vida profissional da coisa. Então eu percebi 4 pontos que são bem interessantes, que seria interessante trazer e antecipar agora. Que é a matemática financeira na educação infantil 1, a tomada de decisão na Fundamental 2, o planejamento ou projeto de vida no ensino médio entre o 9º ano até o 3º ano, ou seja, ele vai direcionar saber o que quer, e no último ano, ou no nível superior, militar ou técnico, ele saber o que é controle emocional. Já pensou um militar sem controle emocional? Você já pensou, por exemplo, um médico, né, que tem uma vida ali na mão? Ou um advogado? Ou até... Não, mas a gente precisa acompanhar. Gente, a escola tem que ser um papel inclusivo, tanto para o autista, como o PCD, como o deficiente de qualquer outra área que tenha, mas que tenha que agregar um valor humanizado. Para mim, a escola deveria ser um lugar perfeito. Uma estrutura grande que da criança até o nível superior, manhã, tarde e noite, tempo integral, funcionar aquilo como se fosse realmente uma cidade. Mas, infelizmente, as pessoas elas querem, ao invés de transformar em cidades inteligentes ou pessoas inteligentes, fica presas políticas ideológicas e, às vezes, esbarrando tudo isso. Que acaba não levando ao futuro, né? Fica preso ali a conceitos antigos, conceitos que não fazem diferença no dia a dia do negócio. Só para você entender, hoje vivemos uma escola do modelo do século XIX, às vezes, com professores do século XX e alunos que estão no século XXI. Para o nosso telespectador entender como é que é isso, se você pegar, dependendo das regiões do país, os jovens eles não acompanham mais o conteúdo programado da educação. Algumas crianças elas realmente têm uma educação fantástica. O pai acompanha, o coordenador pedagógico ali, paga caro. Não é o quanto custa, é o que eu estou entregando. E aí você vai entender daqui a pouco, quando o Robson fizer a pergunta, o que é essa entrega. Uma coisa que eu também sinto falta, e aí é minha bandeira, é ter um ensino sobre empreendedorismo, sobre gestão também nas faculdades, né? Assim, o arquiteto, ele é um bom técnico para desenvolver um projeto de arquitetura, mas ele também, a partir do momento que ele se formar e que ele for para o mercado, ele vai montar o escritório dele e ele não sabe administrar o negócio dele, ele não sabe como fazer o marketing, como fazer as finanças do escritório. E eu acho que isso, as universidades teriam que ter uma disciplina independente do curso, claro, na área de negócios, gestão, de marketing, comunicação, administração, se aprofundar, mas independente da área da escola, né, de negócios, de arte, enfim, da saúde, ter uma cadeira, ter uma disciplina de marketing, de gestão, para que as pessoas saiam mais preparadas para iniciar o seu negócio, né? Mesmo como colaborador, mas ele tem uma visão mais ampla, porque o empreendedor não existe só aquele que abre o negócio. Eu conheço, até entrevistei aqui o Marcelo Henrique, professor universitário, agora da UFRN, então, né, federal, mas antes ele era da rede privada, e mesmo assim ele sempre foi um cara muito empreendedor, mesmo sendo colaborador, mesmo não sendo um gestor, um diretor da instituição. Então, assim, eu acho que são temas que todos devem ter acesso, mesmo que vá aplicar no nível menor, no nível maior, mas faz diferença na hora que ele for utilizar de forma profissional. Robson, você falou uma coisa inteligentíssima agora, porque é o seguinte: o que eu estou entregando como profissional? Eu sou um arquiteto ou sou um arquiteto de renome? Porque todo mundo pensa no sucesso. E eu acredito que esses modelos de universidade, a gente precisa ver exatamente o que eu estou entregando. Qual o meu improvement, ou seja, o meu autoaproveitamento. O que a gente vê normalmente é o auto-aproveitamento, né? Que estou vendo a técnica Lean, que é uma técnica usada na Toyota, que eu tive o prazer de fazer isso na pandemia, conhecer um cara chamado Thiago Nunes, ele está no Canadá hoje, ele faz esses cursos online, eu conheci com ele, e ele me passou toda essa formulação de técnica Lean. E é sempre uma questão de dentro para fora quando você chega e diz assim, eu quero fazer um curso de filosofia.
empreendedorismo para filosofia. Ixi, vai pensar logo em vender. Não. Você vai pensar o seguinte, o que é que o filósofo está entregando para você na sociedade hoje? Exemplo. Ele pode entregar um livro, ele pode entregar um blog, ele pode entregar um YouTube, ele pode entregar várias coisas, né? Então, um filósofo, ele tem a angústia de se vender porque ele acha que isso é uma coisa forçada dentro do sistema capitalista. E não é isso. Antiética, né? Às vezes antiético. Não é isso. Na verdade, já pensou esse filósofo ele encontrar um novo modelo de inovação de vendas ou um novo modelo de dizer, poxa, eu posso me comunicar melhor com outras pessoas para entenderem a filosofia? Porque filosofia é uma coisa muito difícil. Mas super importante. Mas super importante, como a sociologia, como letras, como história, como artes, como qualquer curso em que tenha excelência. Então, acho que é por aí. A gente tem que procurar excelência nos nossos cursos para poder entregar os profissionais com os modelos inovados. Então, por isso eu defendo o empreendedorismo da universidade como uma disciplina ao ponto de saber o que é a gestão do meu negócio. Só aprofundando um pouco mais nesse assunto, não basta só querer abrir um negócio, abrir uma empresa. O que o empreendedor precisa além disso, além da vontade, além da disposição, da energia? Quais são ali os soft skills, né? Quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para crescer o negócio? Robson, eu sou uma pessoa que gosta de dizer que quanto mais simples, melhor. Então, você não precisa ser um empreendedor que conheça linguagens técnicas inovadoras. Não, lê este livro, Kotler, não sei o quê, da Venn, e para lá. Não, vou fazer o seguinte, pega um pedaço de papel e diz, eu quero ter um ciclo. O bom empreendedor ele vai dizer, eu quero estar em 26 de agosto e quero estar 26 de agosto de 2023. Lógico, vão vir... Pode vir outra pandemia? Pode vir outros momentos intempestivos? Pode, mas eu tenho que ser inteligente para você usar a estratégia correta, tomar decisão, mas eu seguir e fechar meu ciclo. Acho que a dica que eu dou, e aí também falo no meu podcast Dica do Empreendedor, é que eu tenho que saber qual o momento de fechar meu ciclo. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim, você quer entrar na política por quê? Eu tenho um projeto político, não um projeto de poder. As pessoas, o que é um projeto de poder? Entrar a qualquer custo, de qualquer jeito e chegar lá... E se permanecer também a qualquer custo. Exatamente. Né? O que é um projeto político? É uma pessoa que quer ir nas comissões de educação, nas comissões de emprego. Eu queria passar 8 anos como dois ciclos e daí eu dizer, eu entreguei o meu melhor e eu posso fazer uma diferença. Só isso. Eu não quero chegar para o Congresso e dizer assim, meu amigo, qual é a realidade hoje do nosso país sobre educação? Quais os modelos você está vendo? Não, porque política tem que ser aquela profissão de carreira. Não, só os 2 ciclos. Não, porque você tem que fazer... Meu papel, já disse, meu papel não é executivo. Meu papel é legislativo. Conhecer leis, retirar leis, fazer com que modelos funcionem. Mas isso aí não tem a ver com gestão também? Tem, porque aí você vai lembrar das normas. Você vai falar de novo do compliance, você vai falar da comfortability e o que é a regra, senão o modelo, o case a ser estudado. Então, a gente tem que ver novas formas de cases e o que está atrapalhando, o que pode melhorar, cultura do case. Então, a gente tem que estudar o negócio e ir em frente. Acelerar. Acelerar é sempre importante, não pode parar, né? É verdade. Tem que sempre acelerar. Voltando um pouco à questão do fomento das políticas públicas para o empreendedorismo, né? Quando o empreendedor ele está ali com o CPF, ele quer transformar no CNPJ, seja com MEI, seja abrindo já no regime do Simples. Como é que qual o papel que você acredita que o Estado deve ter nesse momento? Que tipo de acolhimento deveria ser, como é hoje? Qual a sua visão sobre esse aspecto? Olha, Robson, eu vou trazer uma notícia triste, mas é porque o que eu vejo é que o ambiente é muito hostil, tá? Começa desde como você fomenta suas relações bancárias, as relações burocráticas e termina na ponta em que o usuário cidadão. Quando eu saí, eu vou falar das minhas experiências que eu acho interessante e dos outros clientes que passaram por mim. Quando eu saí de CPF para CPJ, eu percebi que há uma tensão onde eu precisava, poxa, eu tenho que me planejar aqui,
eu não sou da área em que eu estou atuando, porque como é que eu vou empreender na área de comunicação? As pessoas acham que é simplesmente terminou jornalismo, então você é jornalista. Terminou ciência política, você é cientista político. Então, é muito essa coisa linear, dicotômica. Então, eu disse assim, poxa, eu tenho que fazer um curso de capacitação, mas nem todo mundo pode fazer um curso de capacitação. Porque quem quer empreender quer ganhar dinheiro direto, quer facilitar. Então, o Estado ele tem leis inúteis, leis que dificultam a vida do cidadão. E essas leis não trazem uma plataforma. Por exemplo, o que é hoje para o empreendedor, amanhã já não é mais. Tem leis que só atrapalham, né? Exatamente. Uma lei eu não sei se ainda está em vigor, mas existe uma lei, ou existiu, parece que estava sendo discutida, que regulava a temperatura do ar-condicionado em indústria. Imagine só, lá no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, nos extremos do país, um estado mais frio e um estado mais quente, mas a temperatura do ar-condicionado teria que ser obrigatoriamente a mesma. Exato. Assim, para que essa lei, né? Por exemplo, que benefício ela traz? Só para você ter uma ideia, Robson, o grande problema que atrapalha o Estado e atrapalha a vida do indivíduo, o Estado atrapalhando a vida do indivíduo. Você tem uma identidade aqui no Rio Grande do Norte, depois você tem uma na Paraíba, você tem uma em Pernambuco. Se eu quiser fraudar, é fácil. É só mudar de estado, pegando as identidades. Eu tenho direito a 26 identidades se eu quiser. Isso é um absurdo. Aí, por exemplo, por que há essa facilidade? Não, porque tem os estados autônomos. Não, isso atrapalha. Quer ver outra coisa que atrapalha muito? Alvará. Alvará eu tenho que ir no posto de bombeiro, na prefeitura e na vigilância sanitária. Gente, porque a gente está no século XXI, a gente tem que abrir conta bancária pelo celular, porque não pode abrir um alvará online. Outra coisa que eu percebi também, as linhas de créditos ao bom pagador. As alíquotas são absurdas. Digo, se você é bom pagador, quer começar um negócio, por que não a juros zeros? Licitação online, pregão, ninguém sabe quem é você. Porque o empreendedor, que pode fazer, por exemplo, uma bela caneca como essa, do Acelera Marketing, ele não pode vender essa caneca ao Estado. Não, porque existe um padrão e tal, não sei o quê. Os pequenos já estão começando e nós somos 78% de empreendedores do Rio Grande do Norte, 32% são mulheres. Estão começando esse negócio e dizendo, olha, a gente já está fazendo diferente, está querendo vender ao governo, vender às prefeituras, vender à União. Ainda há muita maracutaia nas leis de licitação. Não estou aqui acusando nenhum prefeito ou nenhuma gestão, mas existe um rito, existe uma forma de você fazer isso de melhor competência. Ou seja, por que eu não faço tudo online? Por que eu não faço mais transparência, mais transparência. E assim, você vai fazer aquela disputa do pregão online no clique. A pessoa não vai ter que se dirigir até a prefeitura, até determinado posto, discutir, parará. Não vai precisar disso. E outro ponto pertinente que eu percebo também é o quanto a gente não está entregando aos modelos uma educação junto com a compensação. Exemplo, como é que eu estou formando meu profissional? De cada 10 alunos na escola técnica, 2, 3 não sabem o que é um chão de fábrica. O menino quer ir logo para o UFRN. Aí passa para o UFRN. Chega no UFRN, não estou dizendo que é uma instituição horrível, não, é excelente, mas a aula laboral não está sendo concluída. Está tendo muito mais aulas teóricas do que práticas. O engenheiro, você conhece ele por quê? Porque ele sabe executar. Aí você falou muito bem ainda há pouco, por exemplo, um engenheiro elétrico. Ele tem que montar toda uma fiação do sistema aqui, mas ele não sabe como é que é sentar um tijolo. Não, isso é para engenharia civil. Não, meu amigo. Você tem que ser uma pessoa plural, diversa, múltiplas inteligências. Você tem que estar ligado. Em certa medida, ser generalista para poder se aprofundar em algo. Exatamente. Então, assim, não desmerece nenhum aluno ele saber, porque tem muito mais mestres de obra, e a gente sabe, porque isso não é mentira, tem muito mestre de obra que é melhor do que muito engenheiro que não se capacita. Ou até mesmo técnico elétrico, ganha muito mais e é muito melhor do que muito engenheiro elétrico. Em relação a leis, né? Você citou aqui algumas ideias, o que pode ser feito. Quais são as leis que você, chegando lá na Câmara dos Deputados, você iria propor ou iria apoiar, ou que você acompanha a tramitação? Olha, hoje eu acompanho na tramitação a PEC 07-2020 do deputado Luiz Orleans Bragança, que é o seguinte: o dinheiro vai para Brasília e ele volta, demora a voltar, porque o carburador é velho. Eu gosto de carro, vou dizer essa parte assim. Então, meter uma injeção eletrônica para poder dinheiro ir e voltar.
Então, a gente está no século XXI e os sistemas burocráticos ainda são do século XX. Então, eu posso ir e voltar rápido, porque quem tem agilidade para acabar com as políticas públicas atrasadas tem pressa. Mas ainda existe uma burocracia muito lenta, muito glamourada. Eu não vejo mais isso. Outra coisa que eu percebo é imposto único. O imposto único, uma ideia do Flávio Rocha, eu acho que deveria ser voltado com uma política, um pacote de reformas tributárias, reformas políticas, reformas administrativas, não querendo ferir as categorias, ou os grupos, ou os setores, mas a gente fazendo umas compensações. Por exemplo, eu estou estudando agora que o professor que tenha 2 matrículas, que ganha 2 salários mínimos, esse professor não paga imposto de renda até atingir o teto de 2.500. Depois de 2.500 ele começa a pagar. Então teria que ver essa questão de compensação e ajustamento. Poxa, o professor, ele trabalha muito. Às vezes dá aula 2 ou 3 escolas para ter um salário digno. Eu ainda trabalho em casa bastante. E o que é que eu quero fazer? Eu quero transformar para que a gente possa fazer os municípios inteligentes, os estados inteligentes, com programas educativos inteligentes, mas que o professor não fique refém da secretaria. Ele fique vinculado à instituição. Ou seja, o professor do nosso querido Valfredo Gugel, ele vai ser vinculado ao Valfredo Gugel, não vai ser mais ligado à Secretaria de Educação. O que é que vai ser ligado a ele? Só a matrícula. Olha, aquele professor está lá, ele é vinculado com aquela escola. Ele vai ter que criar toda uma situação logística profissional para isso. Aí, às vezes, eu quero pegar um professor que está aqui no Valfredo Gugel e jogar lá para Mossoró. O que tem de sentido nisso? Nem moçoroense ele, mas se ele for moçoroense, aí é outra história. Agora tem que ver o seguinte, será que a competência dele aqui em Natal é melhor do que em Mossoró? Outra coisa que eu percebi que as pessoas confundem muito também é a criação de um EBSER, o que é um hospital em Caicó, um hospital universitário em Caicó. Tem um amigo meu que veio essa semana de Acari para Natal, ele junto com a assistência social, cuidou da menina, em 1 hora, e o carro foi embora. Ou seja, ele esperou até as 5 da tarde para poder pegar o carro e ir embora. Então, veja, Cari para Natal para poder fazer uma consulta do hospital universitário. Por que ele não leva o hospital universitário para lá? Rodrigo, você não é da saúde. Aí é quando a gente não conhece a informação. O dinheiro da EBSER, ou do hospital universitário, vem da educação. Ele é vinculado à FNDE e passa para o SUS. E o SUS paga esses profissionais. Muitas vezes é justamente a falta de conhecimento, né? As pessoas cobram as pessoas erradas, né? Não acompanham as políticas que estão sendo desenvolvidas e acaba ficando meio perdida na hora de poder cobrar pelos seus direitos. Na verdade, o empreendedor e o cidadão comum, ele não consegue perceber, Robson, que essa vida laboral é muito desgastante. Aí tem as histórias de corrupção, do problema, de combater. Você vai combater a corrupção? Como é que você vai fazer isso? Eu vou prometer fazer aquelas fantasias que normalmente se faz. Eu acho que a gente fantasia muito o poder. E quando se faz fantasia muito o poder, as pessoas elas deixam de ter propósito e proposta. E a minha proposta é simples, é empreendedorismo nas escolas com a lei do balcão do empreendedor. O empreendedor, por exemplo, fazer tudo de forma online, desburocratizando, pagando juros zero, e, por último, ter, sim, um retorno rápido. Porque quem quer ganhar dinheiro quer se formalizar. E, por exemplo, o que tem de incentivo ali no Alecrim? Nós temos feiras livres. O Alecrim é a escola do empreendedorismo de Natal, que não sei do Brasil. Porque, assim, lá tem do empresário que ganha milhões por mês, como também tem um ambulante que ganha muito bem, obrigado, e não quer mudar de profissão porque está satisfeito com sua venda. Mas a infraestrutura já está bastante eficiente. Como foi prometido também, tirar o Sandoval Madeira dali, que era o nosso teatro, para construir um grande shopping ali e tudo mais. Então, promessas se tem. O que precisa, na verdade, é entender o seguinte: eu tenho uma preocupação aí, fico meio alerta. O camelódromo, para mim, é uma bomba relógio. Se aquilo pegar fogo, é uma grande tragédia. Mas não tem infraestrutura, os ônibus, o calor, a situação toda dali fica meio tenso. Verdade. A gente está se aproximando do final. Tem uma pergunta que geralmente eu faço, que é independente do tema, que é empreendedorismo, mas você, com sua trajetória profissional, com sua vivência no mercado, você pode falar qualquer outro assunto. Qual a sua dica para o empreendedor, para aquele que está iniciando ou que já iniciou?
que ele possa aplicar e acelerar o seu negócio a partir de hoje, de amanhã, a partir do momento que ele está assistindo esse episódio? Olha, Robson, primeira coisa que você tem que ter é mindset, ou seja, uma nova programação da sua vida. Se você está assistindo esse programa hoje e quer realmente modificar a sua vida, não procure o profissional, procure a você. Se você quer entregar os seus sentimentos, se você quer entregar a sua mente a uma nova proposta dentro do seu negócio, você reveja seu ciclo, reveja sua programação mental, porque tudo começa por você. Você tem que deixar de ser chefe, se tornar líder. O mundo que a gente está vivendo hoje está muito frágil para alguns, muito tolerante para outros, muito explosivo para outros. Então, no mundo dos negócios, você tem que ser a empresa e você tem que ser esse exemplo para a empresa. Então, quando você tem um mapa mental bem construído, um ciclo bem construído, você chega a qualquer lugar na vida. Não dá certo? Pelo menos você tentou. E tem uma frase de Martin Luther King que eu sempre uso. Se você está correndo e não consegue correr, ande. Se você está andando e não consegue andar, rasteje. Se você está rastejando, continue, mas não deixe de seguir em frente. Nunca pare, né? Nunca pare. Como é que a gente faz para lhe encontrar nas redes sociais e conhecer melhor suas ideias? Olha, você pode ir no podcast, né, no Spotify, o Dica do Empreendedor. Toda semana eu estou lá, 5 minutinhos de dicas. Você também pode ir no Twitter, no @BezerraRN, você pode ir no Instagram, eu gosto desses Instagram. Americanizado. É, né? americanizado, porque todo mundo está em moda. Se você falar Instagram, todo mundo sabe também, né? Que é a questão do @RodrigoBezerraRN. Lá eu falo sobre as minhas propostas, eu quero discutir ideias, eu acho que as pessoas estão discutindo demais, brigas e tudo mais, eu acho que não é por aí. E no Facebook, que você está lá, Rodrigo BezerraRN também. E em breve eu vou aí soltar os 2 pontos, porque não adianta ser salvador da pátria. Só pode entregar aquilo que você conhece. Esse negócio que vai resolver as coisas, porque você tem que ter isso, aquilo, não adianta. Você tem que saber o que você está fazendo e entregar o melhor. É isso, muito obrigado, Rodrigo. Espero que você volte para a gente compartilhar outros conhecimentos. E agradeço também você. Acompanhe nossas redes sociais, a gente vai começar a compartilhar conteúdos exclusivos, também alguns cortes, alguns melhores momentos dos episódios que já rolaram. Se você ainda não conhece os outros episódios, vá lá na nossa playlist, assiste todos. Já são 8 episódios com esse, então tem bastante coisa. E então agradeço a sua audiência e até o próximo programa.